Obrigado, irmão Cássio. Nossas primeiras palavras sejam de alegria, de prazer, por vários motivos nesta noite. Convite, então, do pastor Denilson Cavaleiro. Estamos aqui atendendo não só o convite dele, mas creio que, em primeiro lugar, do Senhor. E o motivo é de alegria por quê? Vários motivos. Nós estamos aqui desde 2005, com 18 anos. Cheguei aqui em 2005 e praticamente 18 anos que estamos trabalhando na obra do Senhor. Tenho o privilégio de trabalhar com o pastor Johnny. E um outro motivo também é que a igreja, então, 48 anos, agora no dia 9 último, completou, então, 48 anos, e é motivo de muita alegria, de muitas lutas, de muitas vitórias, de muitas bênçãos que o Senhor concedeu essa grei. Um outro também que eu quero manifestar minha alegria pelo dia de hoje, Dia dos Pais, não é? Então, em nome do Ministério da Terceira Idade, por extensão, o Grupo Esperança, nós queremos parabenizá-lo, aqueles que estão presentes aqui, e aqui nunca vieram, mas vieram pela manhã, nosso abraço, o nosso reconhecimento pelo papai. Estive hoje à tarde lá com o meu, 96 anos, 9,6, em pleno vigor, foi diácono lá em Nova Betel, e aí nós tivemos essa gratidão a Deus pela sua convivência ainda conosco no meio de nós. Nós vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 4, de versículos de 1 a 10. Provérbios de Salomão, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Os irmãos acompanhem aí, ou em suas Bíblias, ou talvez no slide, deverá aparecer ali. Provérbios, exatamente antes lá de Eclesiastes, e depois, então, do livro de Salmos. Provérbios, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Salomão escreve aqui uma situação de sabedoria, exortando aos filhos com conhecimento, com o que eles devem seguir ao pai. Então, vou ler aqui, os irmãos acompanham. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Está tendo retorno aí? Não sei, abrindo parênteses aqui, não sei se está dando um pouco de microfonia, não sei se está havendo ajuste aí na mesa de som. Continuando aqui, então. Adquira a sabedoria, versículo 4. Adquira a sabedoria, adquira a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis. Adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Nosso Deus e Pai, agradecemos-te, Senhor, por tudo que tens concedido a este dia. Dia de confraternização, de festa, de prazer, mas estamos aqui na tua casa nesta noite, para ouvir mais uma vez a tua voz. Que, ó Deus, fale aos nossos corações, para que saiamos daqui edificados, com um novo propósito, acima de tudo, ouvindo a voz do Pai Celestial. É a oração que te oramos em nome de Jesus. Amém. Quero pensar com os amados irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: contos, histórias de pais e filhos. Contos, histórias de pais e filhos. Quando se fala de pai, do dia do pai, não posso deixar também de falar do filho, não é verdade? Então, o meu tema dessa mensagem, repetindo, contos, pode ser fábulas, boatos, como quiserem, mas eu defini como contos, histórias com H, e não histórias com E, porque existe a história, que é uma ficção, aí é história, e história, que é um fato que ocorrera no passado ou num presente bem próximo.
contos, histórias, pais e filhos. Irmãos, nossas vidas, elas sempre terão histórias. Há um intervalo, ok? Obrigado. Nossas vidas, elas sempre terão histórias, contos, né? Fatos, momentos de tristezas, momentos desagradáveis, mas também de alegria, como o dia de hoje, na verdade, de alegrias. Alguns homens, pais, ensinaram, foram exemplo na Bíblia, né, para seus filhos. Eles tinham aquilo ali, tá, que aprenderam talvez dos avós, dos antepassados, com relação a repassar a um legado, a bons exemplos para deixar para os seus filhos. E nós vemos que esses personagens bíblicos importantes, eles seguiram, principalmente seus filhos, uma coisa chamada obediência, que não está muito em voga nos nossos dias. A obediência tem sido colocado, né, bem para baixo. Obrigado, querida Bia. Tem deixado de lado, está em desuso a obediência. E alguns acham que estão corretos. E aí vem então a rebeldia, vem a questão da pessoa realmente não dar valor a um conselho do papai, do avô, da mamãe, da vovó, de quem quer que seja, de mais experiência. O microfone hoje está contra mim. Não sei se é contra mim ou para mim. Obrigado, irmão Dalton. Então nós vemos que esses exemplos, nós vamos ver no decorrer desta mensagem, e o primeiro deles se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 1 e 2. O que Moisés escreve aí é uma realidade para que nós possamos não somente absorver, se apossar de uma mensagem na teoria. Porque a maioria das vezes nós vemos o discurso, nós vemos as prédicas, nós ouvimos os sermões, nós ouvimos as reflexões e às vezes algo ocorre. Entra aqui, sai aqui. Ou entra aqui, sai aqui. Então, muitas das vezes, nós que devemos dar importância exatamente com relação ao exemplo bíblico. Então, diz lá, em Gênesis capítulo 22, versículo 2. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, eu lhe disse, eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi, Monte Moriá. Então, o que Abraão fez aí? Abraão, ele não discordou do Senhor, esse chamamento. Ele se prontificou, ele se apresentou. Vemos no versículo, ele diz o quê? Eis-me aqui. E ele foi lá no Monte Moriá e colocar o seu filho, Isaque, em sacrifício, em holocausto. E diz o texto que ele estava lá, preparou o animal, preparou o cutelo, e na hora exatamente que, talvez, até por um lado ético, se for falar isso aí fora, poxa, mas como que um pai vai fazer isso com o filho? Levar em sacrifício? Levá-lo à morte? Mas ali estava o poder de Deus agindo na vida de Abraão, para que obedecesse a ele e levasse lá Isaque para ser levado ao holocausto, ser adorado. E nós vemos que realmente Abraão cumpriu aquela missão que o Senhor havia ordenado. Um segundo ponto que nós podemos ver como exemplo de pai com filho, nós vemos lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11. 1 Samuel, mais lá à frente. 1 Samuel, já colocou lá na tela? Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Samuel, filho de Ana com Eucana, agora ele está o quê? Sendo levado na presença do sacerdote Eli
para servir ao Senhor. E é assim que deve ser o filho. E é assim que deve ser todos nós, servir ao Senhor. Independente de se eu tenho condições, se eu tenho competência, se eu tenho dom, servir de alguma forma. Então, Samuel se colocou lá perante o sacerdote Eli para fazer a obra do Senhor. E nós vemos que muitas das vezes nós somos um pouco irresponsáveis, somos às vezes um pouco displicentes, não somente com a obra, com a grei de 48 anos, mas com o Senhor. Porque às vezes nós pensamos que estamos fazendo para o homem, quando na realidade nós estamos fazendo para o Senhor, para Deus. Não importa se o homem vai agradar, se vai bater palma, se vai aplaudir, se vai elogiar, tapinha nas costas, não. Nós estamos fazendo a obra de Deus. E quando nós fazemos a obra de Deus, nós ouvimos a voz do Senhor, nós devemos obedecê-lo. Nós precisamos, não é que nós vamos pagar um preço, nada disso. Vamos ser castigados? Não, pastor. Não, isso não. Mas nós vamos ter, exatamente, uma situação de que Deus poderia nos abençoar muito mais quando eu me coloco à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Como diz até o próprio profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Um outro personagem que podemos ver nesta noite, do terceiro, seria, por exemplo, de Jó, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Jó, um homem mais rico do Oriente, teve vários filhos, várias filhas, e aí então ele passa numa situação, uma problemática, que até os próprios amigos dele o rejeitaram, e ele então, a própria esposa, conta no texto do livro de Jó, que virou para ele e falou assim: olha, amaldiçoa este Deus e morra. Imagine os irmãos, amigos, hoje não temos internet, ouvir isso de uma própria esposa: amaldiçoa seu Deus e morra. É muito pesado, não é verdade? É muito que direto, é muito que arruinador, é mais do que talvez enfiar um punhal, uma faca em alguém, com um instrumento, com uma arma. Mas Jó não se desviou, Jó não se enfraqueceu, Jó não se deixou levar pela situação. Então diz lá: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal, mal com L, porque existe o mal com o mal. Então o Senhor estava ali com Jó, para que ele repassasse isso para suas filhas, para os seus filhos, para a sua gente que trabalhava em volta de Jó. E ele então, isso não é um conto qualquer, isso não é uma fábula, isso não é história, uma ficção, mas é uma história que para os nossos dias servem de exemplo, servem de nós avaliarmos e refletirmos se realmente estamos nos identificando com esses personagens do Senhor. Conta-se uma ilustração, eu gosto de pregar também falando de ilustração, que um determinado pai estava a ler o jornal, sentado numa cadeira, faz parte. E aí então veio o seu filho e o cutucava: ô pai, eu quero falar com o senhor. Naquela época, né? Agora não, é internet, é o celular. Eu quero falar com o senhor. E aquele pai nem dava atenção. Ele trocou várias vezes aquele filho: pai, eu quero falar-lhe. Eu tenho alguma coisa para falar com o senhor. E aquele pai não estava nem aí, pela hora da vida. E, de tanto insistir, ele tocado por Deus, pelo Senhor, sabe o que eu vou fazer? Vou ver o que esse menino está querendo. O que esse garoto quer? Será que ele vai me pedir a mesada? Será que ele vai pedir para me deixar, autorizar para eu ir a um cinema? Será que ele vai deixar eu brincar com o coleguinha? Nada disso. Lê do engano. Aquele menino, aquele filho, queria apenas mostrar-lhe: ó pai, sabe o que aconteceu? Eu hoje lá na escola, na hora do recreio, com meus coleguinhas, lembrei agora inclusive do Isaac, meu neto, eu ao brincar com eles lá, me feriu aqui perto do joelho, machuquei aqui. Qual foi a reação daquele pai? Ô meu filho, que boa notícia você vai me dar,
porque eu não estava lá, mas estou aqui para ajudá-lo. Você curou esses ferimentos? Você passou alguma situação para não inflamá-lo? E aquele filho, então, ficou olhando, aquele menino, para o pai, sem reação alguma, no silêncio, que muitas das vezes o silêncio fala muito mais do que, às vezes, nós retrucarmos com as palavras, porque diz, realmente, segundo os especialistas, né, que uma ação, ela pode depois ter uma reação. E não sabemos qual é a reação do outro lado. E aquele pai, então, ficou, não é, ali na humildade, extasiado, e dizendo: ó, Senhor, como eu falhei, estou falhando diante do meu filho. Assim somos nós. Nós, muitas das vezes, temos uma cicatriz, temos um problema, temos uma dificuldade para resolver. Procuramos até em vários lugares, amigos, entre aspas, né? Que às vezes eu costumo dizer: eu tenho vários amigos. Eu não costumo dizer isso. Eu tenho colegas. Amigo tem Jesus, meu pai, lá em Bangu, e os irmãos aqui na igreja. Amigo está difícil, ainda mais hoje em dia, porque às vezes só vem interesse, só vem querendo exatamente, às vezes, aproveitar das oportunidades, tá? E quando vê, ele dá, desculpa aqui, perdoe-me o termo, chamado golpe do baú, talvez. Mas é assim que ocorre. Deus está sempre pronto a nos receber. Vamos para um outro exemplo que eu queria trazer nesta noite para os amados. Já falamos, né, de Abraão, de Samuel, de Jó. E agora eu quero trazer um exemplo de Jonas. Jonas, tá? Lá no capítulo 1 de Jonas, nós vemos a situação de Jonas. Jonas, como os irmãos devem conhecer alguns da história de Jonas, ele realmente comprou uma passagem que ele pretendia ir para Tarsis, descer em Jope. E aí então, o que ocorrera? Ele foi tragado a baleia? Não, alguns falam baleia. Um grande peixe, a Bíblia relata isso, um peixe grande peixe. E aí ele foi tomado, ficou 3 dias lá na barriga do peixe. E aí então Deus mostrou que ali não era o lugar dele, na verdade, o vomitou à praia. E conta um texto lá no último capítulo de Jó, que ele exatamente ocorrera uma bobeira, e ele adormeceu, e aí Jó, então vai, e estamos vendo o texto aí, e veio a palavra do Senhor a Jó, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Às vezes nós programamos alguma coisa, planejamos, mas às vezes não é da vontade de Deus. Jonas queria ir lá para Tarsis, mas o Senhor o levou para Nínive. Sabe quantos se converteram lá em Nínive? A Bíblia diz isso lá nos últimos versículos. 120.000 almas se decidiram pela mensagem de Jonas. O que nós estamos fazendo? Estamos sendo egoístas com a mensagem que o Senhor tem nos colocado? Será se nós, pais, filhos, temos realmente não dado muita importância o que a Bíblia nos deixa bem claro, que nós precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus, como esses homens de Deus foram no passado? Abraão levou seu próprio filho Isaque para ser crucificado. O próprio Samuel, que serviu lá com Eli, aprendeu muito com Eli. Muitas das vezes o crente novo, ele tem se chama aí até às vezes, filho na fé. Eu fui levado pelo irmão para a igreja de Água Branca, ou não da Água Branca, a igreja Água Branca, porque existe outra Água Branca em São Paulo, aqui na Baixada. Eu levei para a igreja Batista Água Branca, um irmão, ele se converteu. Na mensagem lá do pastor, ABC, se você está aqui com o pastor, e aí então, eu se tornei pai na fé dele. Dei os primeiros caminhos, procurei fazer o discipulado com ele,
procurei orientá-lo, aconselhar, levei para a classe de novos convertidos, algumas igrejas, algumas falam, antigamente falavam uma classe de um nome que é até um pouco difícil de pronunciar, catecúmenos. E aí levei então para a classe de preparação do batismo, e ele foi batizado, hoje é uma bênção, passou pelas organizações, pelos departamentos, passou a ser um diácono. Isso é exemplo, tá? Isso é só, estou dando aqui como uma história, não uma fábula, mas uma história verídica, que acontece com muitos irmãos nos arraiais, por aí afora, das igrejas, principalmente das igrejas batistas do Brasil, da Convenção Batista Brasileira. E aí nós vemos que aquele diácono, aquele missionário, foi para o seminário, fez teologia, se formou em pastor e agora está numa igreja, que é um rebanho, cuidando de um rebanho. Amados, a nossa vida é assim. Nós temos que olhar para a palavra do Senhor e colocar realmente em prática em nossas vidas. Nós temos uma responsabilidade muito grande de deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, terceira, quarta geração. E muitas das vezes, muitos não têm se preocupado com isso. Qual vai ser o futuro do meu neto, do meu filho, o futuro deles? Porque está havendo uma pressão muito grande, um bombardeio pela juventude, pelos filhos, até então os jovens que estão nessa noite participando do culto aqui na igreja. Não deixe levar pelas fábulas, pelas promessas. Não deixe levar por situações que você vai realmente lucrar. Você tem que se lucrar é com Deus. E muitas das vezes, infelizmente, se cresce muito os olhos com relação a isso aqui, ó. Uma vez o jovem pede oração, o filho pede oração na igreja. Olha, eu vou fazer um concurso agora essa semana e quero que a igreja ore por mim. A igreja ora, o irmão é aprovado lá no concurso, na prova. Mas sabe o que acontece? Talvez faz até igual lá aqueles 10 leprosos, quando Jesus curou os 10 e apenas um voltou para agradecer. Muitas das vezes ocorre isso, porque a pessoa, quando está numa situação de que ela quer ser bem-sucedida, tudo bem, mil maravilhas, mas depois se perde no tempo, no espaço e não agradece a Deus. Nós temos um grande aconselhador, que foi um missionário, e que organizou várias igrejas lá pela Ásia, as igrejas que foi o apóstolo São João, e deixa um versículo que: vós, jovens, sede forte, porque já vencestes o maligno. O maligno está à nossa volta, está ao redor de nós para nos tragar. E às vezes somos levados pelas influências, pelos influenciadores, que está muito em voga, né? Os influenciadores da internet. Faça isso, faça aquilo, que você vai ser, tá vendo? Inclusive, questão até de investimento das moedas, e aí muitos têm enveredado de tentar galgar alguma coisa a médio ou longo prazo. Mas um outro aconselhador também, eu gostaria de deixar agora propriamente para os filhos, está lá em Efésios, no capítulo 6, versículos 1 a 3. Apóstolo Paulo, né? Jesus. Efésios, capítulo 6. Está aí, irmão? Acho que foi colocado outro capítulo. Efésios, capítulo 6, tá? Meia dúzia de 6. Ao contrário. 6, 1 em diante. 1 a 3. Até que ela acerte lá, já acertou. Obrigado. Irmã Thalita, Felipe, essa galera aí, ó, lá, muito boa,
que dá o suporte aqui, né, irmão? Para nossos trabalhos. Então, diz lá: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Que realidade, né? Que bom conselho, que exortação, que advertência. Não advertência mal criada, não. Querendo mal, muitas vezes não advertência, mas querendo derrubar o outro. Não. Essa advertência com amor, com carinho, com prudência, com sabedoria, com conhecimento de causa. Apesar que, pela história, nós sabemos que Paulo não casou-se. É melhor casar-se do que abrasar-se. Ele aconselhou isto. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe para que prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, que é o mandamento com promessa, que ele foi prometido já com o Senhor. Será se honrar é às vezes levar um presentinho para o papai, um afago, um carinho, um beijo, um abraço? Honrar, né, é mais do que isto, é muito mais, é mais profundo. Ele tem uma realidade de honrar, é no sentido de obedecer, colocar em prática aquilo que o pai orientou. Aquilo que a mãe, também, que muitas das vezes, né? O pai vai embora cedo, falece. Sabemos de histórias que perderam o pai muito cedo, talvez na adolescência, na juventude, e aí então a mãe se colocou no lugar de pai. E aí então ele faz um ministério, faz o papel duplo, uma dicotomia, no sentido de que tem que também atuar com os dois lados, tanto de pai quanto de mãe. Honrar o pai significa exatamente dar alegria ao meu pai, não deixá-lo sofrer, porque muitos aí fora estão trazendo decepções através dos vícios, através da destruição deles próprios. E isso vem a lágrimas dos seus pais, porque não queriam esse o caminho para o seu filho. E nós vemos que há casos realmente de filhos que não respeitam mais os pais. Desculpa, pai, meu termo, não dão nem bola. Ah, é dia do pai hoje? Ah, vou fazer o seguinte. No áudio. Ô pai, vai a bênção aqui. Tá bom? Outro dia eu passo aí, tá? Talvez para a semana. Muitos fazem assim. E muitos, às vezes, até agridem. Não só o pai, mas a sua família. Não só, às vezes, com uma arma de fogo, uma lâmina, mas com palavras, com maus exemplos. Isso Deus abomina. Nós vemos, irmãos, que Jesus lá na crucificação, em Lucas 23, 33, 34, ele estava sendo crucificado, estava nos algozes ali, estava pronto para ser levado à cruz, e Pilatos e Companhia Limitada estava lá com ele lá, os soldados. E aí uma frase que me toca muito, creio que vai tocar com os irmãos, que ele então pediu ao Pai o quê? Deus, Pai, Abba, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O próprio Jesus estava sendo ali, realmente numa situação, tanto humana quanto divina, mas ele intercede junto ao Pai para que o perdoassem, para que o livrassem de um castigo eterno. Muitas das vezes, nós crucificamos a Deus. Colocamos outros deuses, a idolatria, os nossos interesses próprios,
as nossas intenções, os nossos sonhos, os nossos projetos, mas não queremos saber de Deus. E nós, como estamos nesses dias? Que interesses têm tomado conta da sociedade? Uma sociedade muito paupérrima, uma sociedade que exatamente ela quer às vezes só ter as vantagens, ter os lucros, porque dia de pai, de mãe, de avô, de Natal, Ano Novo, às vezes é isso aqui, ó, o comércio. Mas não tem nenhuma mensagem de amor, de fé, de encorajamento, uma mensagem que possa levar também uma pessoa a mudar aquele rumo de vida e seguir agora para Deus e pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas faltas, pelas suas mazelas, pelos seus deslizes. Como estamos vivendo nessa situação? Mas Jesus enviou o seu próprio Filho para nos dar essa vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É só uma coisa terrena? É só uma coisa ali diminuta, momentânea? Não. É uma coisa que vai para o porvir, que vai para a vida eterna. Não será o dia hoje de nós começarmos esse novo ciclo? Eu falo também por mim. De ser o melhor pai, de ajudar os filhos, e filhos ajudarem os pais, vice-versa, a família. Jesus quer que nessa noite nós estejamos prontos, sensíveis à sua voz. E você, e eu também, todos nós, pena que hoje não tem internet, estamos sendo obedientes. Voltando lá atrás, aqueles personagens. Abraão, Samuel, Jó. Para que eles possam terem deixado esse exemplo para nós. E Jonas, para que hoje nós possamos realmente avaliarmos, compararmos o que estamos devendo, o que estamos sendo fracassados, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós estejamos firmes, olhando seriamente para frente. Sabe aquela história de olhar olho no olho? Muitas das vezes as pessoas não encaram a gente, porque talvez elas tenham um problema lá. Ou nós temos um problema que nos carrega. É um fardo que às vezes tem nos incomodado. Como diz lá Pedro, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E nós possamos realmente estarmos vivenciando daqui doravante, hoje, ao sairmos daqui, mudarmos na realidade. Como dizer, aprender como pregador, pastor, professor lá no seminário, que nós temos que ser hoje melhores do que fomos ontem. E amanhã sermos melhores do que estamos sendo hoje. É o ser humano. Nós temos que fazermos um exame introspectivo e realmente eu vou melhorar na minha vida, nesse ponto de vida, no casamento, na minha família, com meu pai, com minha mãe, com meu colega lá no trabalho, na faculdade, no meu vizinho e até mesmo aqui na igreja. Que às vezes os irmãos torcem, evitam o outro irmão. Isso não pode ocorrer. Pode. A voz de Jesus. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Bom, Dalton. 384. Vamos louvar ao Senhor com esse louvor do nosso inário.